Infelizmente, o debate público não tem sido muito esclarecedor nesta matéria, mas as opções políticas têm sido delineadas, e é muito importante estarmos cientes disso, têm sido delineadas para promover a atração, o que nem sempre corresponde à capacidade administrativa dos nossos serviços para trabalharem e para receberem condignamente os estrangeiros. E neste momento estamos perante uma realidade em que em 5 anos a população estrangeira cresceu quase de 600 mil para 1,5 milhão, e nós que lidamos diariamente com a administração, os processos de facto são muitas vezes bloqueados, infelizmente. A questão da administração de interesse, que foi criada para corrigir um problema dos todos os estrangeiros que estavam a trabalhar e a fazer descontos para a segurança social em território nacional, mas infelizmente também foi mal usada para facilitar algum tipo de imigração. Vinha para Portugal não nas melhores condições, e muitas vezes eram os próprios imigrantes que pagavam o processo migratório para conseguirem chegar a território nacional. Agora, podemos discordar do processo e da forma como isto tem sido utilizado e como a revogação da lei foi implementada, mas vai corrigir de certa maneira alguns abusos. A nossa convidada de hoje é Inês Azevedo. É advogada desde 2006, mas o seu especial interesse pela imigração surgiu quando foi destacada pelo governo para idealizar a recepção de refugiados em 2015. Hoje, com mais de 20 anos de experiência, coordena o Departamento de Imigração na Moraes Leitão, onde apoia empresas, investidores e famílias em processos de residência e nacionalidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as alterações legislativas em matéria de imigração impactam as empresas, os imigrantes e a sociedade em geral, tudo através da visão de quem conhece a realidade por dentro. Fica desse lado. Este episódio é patrocinado por Talent Journey, uma infraestrutura moderna feita para escritórios de advogados, agências de imigração e equipas de mobilidade internacional. Com processos estruturados, gestão documental segura e integrada, preenchimento automático de formulários, acompanhamento de prazos e eventos, e agora também com a Joia, a tua assistente guiada de imigração que não só acompanha cada processo em tempo real, como também executa as tuas tarefas e conhece a lei linha a linha. A Talent Journey adapta-se à forma como tu trabalhas. Usa apenas a plataforma com a tua equipa ou conta com os nossos especialistas sempre que precisares. Tu tens a ambição, a Talent Journey dá-te a infraestrutura. Marca já a tua demo gratuita em talentjourney.tech. Talent Journey. Confident, Modern, Ready. Olá Inês, tudo bem? Olá, bom dia. Muito bem, obrigada. Bom dia. Muito obrigada por ter aceito ter esta conversa comigo, participar aqui neste projeto. Fico muito feliz que esteja aqui. É uma das melhores especialistas da área da imigração em Portugal. E foi também por isso que eu decidi convidá-la. Já ouvi várias das suas entrevistas e gostei muito. E hoje vamos falar sobre, no fundo, como é que as alterações legislativas nesta matéria de imigração impactam tanto as empresas como a sociedade no geral, os imigrantes. E eu gostava de ouvir muito a sua opinião relativamente a isso. Vamos a isso. Mas antes de passarmos para essa parte, eu só gostava de a conhecer um bocadinho melhor, de saber como é que chegou até esta parte de imigração, como é que começou a trabalhar. Sim, sou advogada desde 2006, mas de facto este interesse pelas migrações não começou logo aí. Começou em 2013, apesar de ter feito um mestrado em Economia, em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, onde já aí comecei a despertar um bocadinho o interesse para esta área, mas foi quando tive a oportunidade de trabalhar de facto no governo a idealizar a recepção dos refugiados, dos 600 refugiados que foram destacados para Portugal em 2015, que de facto fiquei com um especial interesse neste tema e que me comecei depois a dedicar a 100% a este tema. Primeiro esteve no governo. Era assessora jurídica, mas como destacaram para fazer parte da equipa que teria que tratar deste tema e de facto foi um tema que mexeu muito comigo e que a partir daí não quis mais largar esta área.
Sim, sim, e depois decidiu continuar como advogada. E na altura depois senti que havia muita necessidade, ou seja, penso que Portugal, o que é que tem acontecido desde 2009, governos todos, independentemente da cor política, mas desde 2009 têm estado a trabalhar numa atração dos estrangeiros para Portugal, de diversos tipos de estrangeiros, e de facto não havia, a imigração na altura ainda era um bocadinho, podemos dizer, o patinho feio do direito, e não havia tantos especialistas como há hoje. Penso hoje em dia quase todos os escritórios têm alguém dedicado a esta área, e depois de facto sentiu-se de 2017 em diante um aumento do fluxo migratório, tendo sido mais acentuado em 2019, mas de facto com a nossa crise demográfica os governos perceberam que não havia outra alternativa senão atrairmos mais imigrantes, desde os pouco qualificados aos muito qualificados, aos investidores. Infelizmente o debate público não tem sido muito esclarecedor nesta matéria, mas as opções políticas têm sido delineadas, e é muito importante estarmos cientes disso, têm sido delineadas para promover a atração, o que nem sempre corresponde à capacidade administrativa dos nossos serviços para trabalharem e para receberem condignamente os estrangeiros. E neste momento estamos perante uma realidade em que em 5 anos a população estrangeira cresceu quase de 600 mil para 1,5 milhão, e portanto Exato. num curto espaço de tempo, e de facto não permitiu e não tem permitido, e nós que lidamos diariamente com a administração, os processos de facto são muitas vezes bloqueados, infelizmente. Eu tinha também essa ideia que o governo, pelo menos os governos, desde que eu comecei a trabalhar nesta área também, têm sempre em mente a atração de talento estrangeiro, de pessoas, mas atualmente essa ideia de atração ainda continua por parte do governo atual. Continua. Acho que está. Foi preciso corrigir relativamente aos processos de manifestação de interesse, que de facto que foram para corrigir uma situação que foi criada antes deste influxo, ou seja, foi com outro tipo de influxo migratório no início da década de 2000, foi criada para corrigir um problema dos todos os estrangeiros que estavam a trabalhar e a fazer descontos para a segurança social em território nacional, mas infelizmente também foi mal usada para facilitar algum tipo de imigração que vinha para Portugal não nas melhores condições, e muitas vezes eram os próprios imigrantes que pagavam o processo migratório para conseguirem chegar a território nacional. Agora, podemos discordar do processo e da forma como isto tem sido utilizado e como a revogação da lei foi implementada, mas vai corrigir de certa maneira alguns abusos. Agora temos o problema que é todas as áreas da economia, e estamos a sentir isso de facto em diversos setores, uma escassez de mão de obra gritante, e portanto como eu acredito, e os factos falam sempre mais alto, independentemente da mitologia política que entretanto se tem vindo a desenvolver, vai ter que obrigatoriamente haver aqui uma correção, porque neste momento todos os setores estão desesperados por mão de obra. E é isto, ou seja, todas as até esta mais recente, as alterações legislativas têm sido sempre no sentido de abrir e facilitar a mobilidade para Portugal. Acho que neste momento o fim da manifestação de interesse e penso que mais critério na análise dos processos de vistos têm estado a tentar mostrar que Portugal já não é a porta de entrada da Europa por excelência e que existe mais algum cuidado no processo de regularização de estrangeiros em Portugal. Portanto, na sua opinião, não acha que houve uma porta fechada, mas sim as pessoas têm que vir com regras. Exatamente. Estão aqui a tentar, houve aqui uma mudança Exato. porque nem sequer podemos fechar a porta, ou seja, nos últimos 5 anos a população portuguesa tem estado sempre a envelhecer, e também foi demonstrado nos últimos dados estatísticos que têm sido os imigrantes a ter mais filhos do que os nacionais, e nessa medida não é, ou seja, não podemos recuar nas políticas de atração de estrangeiros, porque basicamente Portugal não tem qualquer alternativa, e não é só Portugal e outros países da União Europeia precisam mesmo de continuar com políticas de atração, demonstrando em simultâneo que o estão a fazer de forma cuidada, sim. E neste momento, qual é que acha que é a maior política de atração de talento internacional? Será este programa do Via Verde, da imigração? Ou existe vários, ou seja, a questão do visto altamente qualificado, o D3, continua a ser isto, para os altamente qualificados, continua a ser um bom visto. Também tem aqui só uma crítica, que é esta nova diretiva europeia do visto único, que permite agilizar a mobilidade entre a União Europeia
não foi transposto dentro do prazo para a nossa jurisdição, ainda não percebi porquê, mas seria algo que seria muito bem-vindo. O Via Verde, o que é que o Governo tentou fazer? Ao fechar a porta da manifestação de interesse e considerando aqueles setores que precisam de mão de obra rapidamente e em massa, como a hotelaria, a construção, a Via Verde vem tentar dar uma resposta de forma a que estes setores de atividade consigam recrutar a mão de obra que precisam. A grande diferença é, primeiro há uma candidatura da empresa e depois os vistos são agendados pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros e não pelo consulado. Os processos que têm trabalhado têm funcionado, de facto. E também aqui há aquele cuidado de garantir que existe uma política de integração, de que a empresa que vai receber, que garante que o trabalhador consegue pelo menos ter acesso à língua portuguesa e que tem habitação condigna, um bocadinho mais uma vez para limpar a imagem daquilo que aconteceu e nós sabemos Sim. com as explorações agrícolas no passado recente. Sim, portanto, o Via Verde é bom, mas as empresas também têm que cumprir certos critérios para poderem contratar ao abrigo desse programa, certo? Exatamente. Sim, que é a habitação, a língua portuguesa. Temos dois tipos de momentos. O primeiro momento é a classificação da empresa em si para ser aprovada como uma empresa que pode beneficiar do Estatuto da Via Verde. Ok? Isto é a primeira coisa, portanto, podem aderir ou confederações, ou associações patronais e confederações empresariais, associações empresariais. Se forem empresas individuais, têm que cumprir cumulativamente um conjunto de requisitos, como empregar 150 ou mais trabalhadores, ter um volume de negócios igual ou superior a 25 milhões de euros, não ter dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Não dá para qualquer empresa, lá está. São para empresas que cumprem com estes requisitos. Sim, portanto, uma empresa assim mais pequena terá que ir pela via normal Não dá. do 1.5, ou seja, o trabalhador tem que solicitar um visto de trabalhador dependente no consulado da jurisdição dele. Ok. A não ser que essa empresa, se for uma empresa mais pequena, faça parte de uma destas associações ou confederações profissionais. Ou seja, uma empresa mais pequena, se forem empresas individuais, lá está, têm que cumprir com estes requisitos que eu acabei de referir. Se forem empresas mais pequenas, podem fazer parte ou de uma confederação empresarial, daqueles setores económicos que precisam de facilitar a contratação, como o setor hoteleiro, como o setor agrícola, como o setor da construção civil. Sim. Pronto. Sim. Essa é a alternativa, está bem? Das últimas notícias que tenho visto sobre este programa, vi que já havia mais de 6.000 vistos emitidos ao abrigo deste Via Verde, que é ótimo, não é? Sim, tentado a funcionar. Não foi feito assim há tanto tempo e já tem vários vistos emitidos. É bom, é uma boa notícia. Ainda não é o número que Portugal precisa, mas sim, ou seja, fechou-se uma porta, abriu-se uma janela e agora é tentar que isto funcione. Durante os últimos anos tivemos outras alterações legislativas, como a questão do visto para procura de trabalho, também estava a funcionar, entretanto mudou, passou a ser apenas para profissionais altamente qualificados, mas hoje em dia, pelo que eu sei, não está a funcionar, não está suspenso. Depois o reagrupamento familiar também teve alterações. Sim. Acha que essas alterações impactaram também a forma de contratar internacionalmente em Portugal? Aí sim, o que se passou, sobretudo começando pelo o tema do reagrupamento familiar, ou seja, aqui uma violação clara da Constituição, porque todos os estrangeiros têm o direito ao reagrupamento familiar, está previsto tanto na lei como na Constituição e de facto estamos aqui a falar de casos em que as famílias estão afastadas, temos a ter anos e de facto, para quem já estava com a família em território nacional, aqui as famílias ficaram reféns do sistema e não podem sair de território nacional porque não estão regularizadas, não é? Estão a aguardar ad eternum por um agendamento. Naqueles casos em que estão fora, têm que aguardar também que o requerente principal consiga um agendamento na AIMA para depois conseguir enviar o visto para o país de origem deles. E claro, hoje em dia as famílias já não são como antigamente. As famílias querem estar juntas e, portanto, isto também impacta a atratividade de Portugal como um país de destino, não é? Sabendo que não vão conseguir trazer a família. Esta situação do reagrupamento familiar tem efetivamente que ser revista porque tem sido altamente penalizadora. Depois, o visto de procura de trabalho, mais uma vez, a lei foi alterada no sentido positivo, mas depois quem é que consegue controlar os que cá ficam?
em dois sentidos. Os que cá ficam, entretanto, arranjam trabalho. Como é que conseguem, muitas vezes, agendamento na AIMA para conseguir converter o visto de procura de trabalho depois num título de residência? E aqueles que não conseguiram a oferta de trabalho, como é que se garante que continuam com o mínimo de condições cá em Portugal? Portanto, Sim, pois. duas questões que o Governo não consegue responder. Como não consegue responder, aquilo deixa de funcionar. Ou seja, não se revoga a lei, ficamos aqui em águas de bacalhau, não é? Depois ainda há outro tema, que também é muito interessante, que é, por exemplo, nos digital nomads também, que antigamente podia ser possível requerer a partir de território nacional, mas como o artigo para o qual remetia a lei era da manifestação de interesse, esta foi revogada, os digital nomads deixaram de se poder regularizar a partir de território nacional. Portanto, temos aqui estes fenómenos porque as coisas não funcionam, depois a lei deixa de ser aplicada, isto tem que ser claramente revisto, sim. Às vezes parece que as leis criam-se, as pessoas que trabalham nesta área, os especialistas, de facto, parece que não são consultados. Existe essa consulta antes das leis entrarem em vigor ou não? Devia existir, pelo menos Mas não existe, na altura pois em que eu trabalhei, existia e faziam-se consultas, na altura era o CEF ainda, e consultavam-se também as associações de imigrantes. Hoje em dia, quer dizer, quando um diploma é publicado, normalmente faz referência a quem é que, às entidades consultadas, não sei se têm estado a consultar. Portanto, neste momento os visados, que são as associações de imigrantes, conseguem dar voz e explicar um bocadinho quais é que são as principais necessidades que as comunidades têm vindo a sentir, e depois, obviamente, falar com, neste momento, o CEF foi dividido em várias entidades, mas pelo menos falar com a AIMA, falar com a PJ, com a PSP, com a GNR, que são as polícias que estão em contacto direto com a gestão dos fluxos migratórios. Sim, mas, por exemplo, existe, pelo que eu estou a ver e pelo que toda a gente está a ver, existe uma grande discrepância, às vezes, entre a lei e aquilo que se faz na prática. E muitas vezes parece que o problema não é a lei, parece que o problema é a aplicação da lei, não é? Exatamente, temos aqui duas vertentes. A lei podia ser... Temos aqui um tema da aplicação da lei, mas também temos um problema da lei. No caso do reequipamento familiar, aqui o problema é efetivamente da lei e não só da aplicação. Nos outros casos, sim, tem sido a aplicação, sobretudo o cumprimento de prazos. A AIMA, de facto, não conseguiu ser calibrada de forma a dar resposta a este aumento substancial dos estrangeiros em Portugal. Nem a nível de recursos humanos, nem a nível de recursos informáticos, que podiam muito provavelmente dar resposta a esta situação e não dão por falta de... É preciso rever todo o software. E quantas vezes estamos lá e o sistema de repente a partir das 11 deixa de trabalhar porque já não tem capacidade. É preciso fazer tanto uma revisão das plataformas como do próprio equipamento que se encontra na AIMA. Portanto, o desmantelamento do CEF não serviu aqui para muito, não é? Houve aquele, quer dizer, eu fiquei bastante impressionada com aquela task force. A task force se calhar não devia ter desaparecido, eu sei, durante o ano para regularizar lá está os processos de manifestação de interesse, mas se calhar podia ter continuado agora, porque estamos com problemas enormes nas renovações dos títulos de residência e independentemente do tipo de se é altamente qualificado, se não é, todos os tipos de residência estão com problemas muito graves e atrasos substanciais na renovação dos títulos. Como é que essas pessoas continuam em território nacional, sendo que existe o problema da renovação dos títulos? E como é que as empresas que os contratam também podem ficar descansados em relação a isso? Porque se a pessoa não tem o título de residência regularizado, como é que essa situação está a funcionar atualmente? Esse é um grande tema. Porque aquilo que o Governo tem tentado dizer é se mostrar que deu a entrada do pedido e que pagou o emolumento, só que esta situação só é aceite em território nacional e muitas vezes os bancos não aceitam e empregadores não aceitam, apesar de o Governo de alguma forma tentar salvaguardar a situação de pendência destes estrangeiros. Agora, sobretudo naquelas posições em que precisam de viajar, os outros países da zona Schengen não aceitam minimamente esta justificação do Governo. Portanto, ou temos título ou não temos um título para apresentar. Tem acontecido os estrangeiros ficarem retidos nos aeroportos também da nossa zona Schengen por não terem um título renovado. Porque lá está, não aceitam, alguns aeroportos já sabem, ok, de Portugal, mas há outros que não e que querem uma justificação, querem um e-mail da AIMA ou do aeroporto de Lisboa a dizer que esse estrangeiro pode de facto circular. E isto, para quem precisa de uma equipa com mobilidade dentro do que precisa de uma reunião a Paris ou a Alemanha, etc., ficam com uma situação altamente comprometida. A Inês trabalha com empresas também? Também trabalho bastante com empresas. E qual é a opinião das empresas no caso?
relativamente a isso? As empresas estão, muitas delas, a tentar recrutar em território nacional quem já está regularizado e a tentar rever as políticas de forma para estas posições que precisam de mais mobilidade, estas posições precisam recrutar ou a nacionais ou aos estrangeiros que já tenham, que estejam completamente regularizados. Portanto, isto tem também mudado muitas políticas de recrutamento que não querem ter que passar por um crivo de uma AIMA. Portanto, estão a ser muito mais cautelosas Vão ser neste muito momento. mais cautelosas do que há uns anos atrás, em que o Sim. processo de recrutamento era muito mais célere. Sim, sim. O que isso acaba também por ir um bocadinho contra as políticas de atração de talento que o governo tem, não é? Mas que De facto, está de continuar a ter. na prática fica difícil existir uma política de atração de talento, mas ao mesmo tempo haver tantos obstáculos a nível de AIMA e E não consulados. só, depois isto também temos outros obstáculos que não podemos também deixar de analisar, que são a demora na emissão de números de segurança social, depois as mudanças no RNH, porque de facto o grande boom não foi só pela alteração das políticas da lei dos estrangeiros, mas também pelas alterações a nível fiscal, porque não vamos negar que o RNH de facto teve um fator de atração muito, muito interessante, e este novo RNH.2 é um RNH que não é nem tão fácil de perceber e também de ser aprovado. Portanto, também há aqui este barulho, não é, de fundo das sucessivas alterações que também tiram um bocadinho de confiança ao país. Este novo RNH tem sido utilizado ou muitos não? Tem, sobretudo nos altamente qualificados tem sim. O escopo é dos altamente qualificados. É chamado o IFICI, não é? As empresas são aprovadas, as empresas para quem trabalham são aprovadas, mas o processo é completamente diferente do RNH.1. Pois, é diferente. E a minha dúvida era essa, se as pessoas realmente continuavam a querer utilizar, se tinha realmente benefícios para os imigrantes ou já não. Ainda tem benefícios, mas o escopo mudou, portanto são atividades científicas de investigação ou desenvolvimento tecnológico, inovação, portanto o escopo da portaria do RNH.1 era muito mais ampla e o processo também passou a ser diferente, portanto tem que primeiro passar pelo crivo do IFICI e depois haver esta candidatura, e no RNH era um indivíduo diretamente que era ou não elegível, portanto era um processo muito mais simples e direto. Mencionou que não foi só a alteração da lei migratória, foi a alteração da lei da nacionalidade também, que trouxe aqui muito falatório, tanto nas notícias como para quem trabalha na área. Eu sei que para empresas este tema não traz assim muita diferença, mas no geral, qual é a opinião que se fica acerca de Portugal quando existe esta mudança tão grande, não é? Passou de 5 anos para 7, para 10 anos. Fica-se a ver Portugal como um país menos acolhedor, menos atrativo? Sobretudo, há aqui um problema maior de fundo que são as sucessivas alterações. As sucessivas alterações e a forma como são comunicadas. Portanto, tira um bocadinho a confiança jurídica do país e muitas vezes o cliente pergunta, ok, isto agora passou para 10, mas quem é que me garante que daqui a um ano não termina por absoluto, não é? E nós ficamos completamente sem resposta. Portanto, não houve nesta última alteração, porque a lei já tinha sido alterada há pouco tempo, no sentido de beneficiar aqueles que estão a aguardar há muito tempo e aqueles processos cujos prazos não estão a ser cumpridos e, portanto, sobretudo nos clientes ARI, não é? Nos investidores, em que muitas vezes estão 3, 4, 5 anos à espera da emissão do título. Portanto, a lei, nesse caso, permitia que o processo fosse submetido a 5 anos a contar, após 5 anos a contar do investimento, e agora é 10 anos a contar da emissão do título. Portanto, estes 10 anos na realidade são 13, 14, 15 anos e não 10 anos. Há aqui um problema Exato. de segurança jurídica, sobretudo. Acho que Exato. Portugal, esta última alteração foi para ir um bocadinho ao arrepio do que tem acontecido com outros Estados-membros, designadamente Espanha, que foi o país que revogou o visto gold, penso que há 2 anos, e outros países da União Europeia. Depois também da decisão de Malta, em que o processo era um bocadinho diferente, mas que era a concessão da cidadania diretamente pelo investimento. Aqui em Portugal não é isso que se trata, é um caminho para, não é a concessão automática, mas o nosso maior problema são as sucessivas alterações e a falta de confiança jurídica que tem sido essa imagem maior, penso eu, de Portugal. Foram alterações a nível fiscal, são sucessivas, as alterações na lei de estrangeiros, as alterações no processo do investimento ARI, que também têm sido diversas. Apesar, o regulamento familiar não afeta os ARIs, nem os altamente qualificados, mas afeta todos os demais. Portanto, a forma como isto tem sido feito e a forma como tem sido comunicado tem sido muito agressivo. E isso, por um lado, Portugal tem aquele lado de somos todos muito pacíficos e é um país onde se come muito bem e o sol já não chega.
seja, acho que já não chega e é preciso consolidarmos aquilo que queremos e sermos muito transparentes na forma como comunicamos Portugal e aquilo que Portugal tem para oferecer aos estrangeiros e não estar sucessivamente a alterar a lei, porque isto causa muita insegurança jurídica e é mau, sobretudo para a economia, não é? Vamos ver agora os impactos desta situação ainda estão por vir, porque pelo que estou a perceber há muitos estrangeiros que estão prontos para litigar e para avançar com Sim. ações contra o Estado, sim. Sim, principalmente carentes de Ari, Sim. certo? Sim. Temos visto também nas notícias. Também nas notícias temos visto vários imigrantes que deixam Portugal, decidem deixar Portugal e ir para a Espanha porque as normas migratórias lá, não sei, são mais simples, mais rápidas, talvez, não sei. Não sei se até que ponto é que isso é verdade, mas no fundo as alterações migratórias estão a ser feitas por uma boa causa para melhorar a forma como as pessoas entram em Portugal, mas por outro lado deixa os imigrantes mais chateados e a querer ir embora. Exato. Eu também vi essa notícia de facto daqueles que estão a escolher sair. Eu penso sobretudo podem ser os que estão ad eterno à espera de uma renovação, mas faltam os relatórios, ou seja, não gosto muito de falar sem ver o relatório, não nos falta a publicação do relatório da AIMA, porque esse é aquilo que nos diz efetivamente, conseguimos ter visibilidade sobre os títulos solicitados, sobre as renovações solicitadas, sobre os títulos emitidos, sobre quem sai. E muitas vezes temos que conjugar isto também com quem deixa de ser residente fiscal, porque ao ir para a Espanha há um cancelamento da residência fiscal cá para abrir atividade e residência fiscal em Espanha ou noutro país. Mas não posso dizer que não esteja surpreendida, que sim, porque aqueles tinham um projeto de vir para Portugal, podem ter ficado frustrados de facto com a forma como estão a ser tratados, sobretudo esta questão dos títulos e da renovação é gritante, é que é mesmo um mal-estar, a pessoa fica completamente refém em território nacional durante mais de um ano e isto é uma falta de respeito de facto para com quem trabalha e tem descontos e tem filhos na escola e paga impostos, é de facto uma violação de tudo, não é? Como já disse o Supremo Tribunal, a pessoa fica inibida de exercer em plena sua cidadania, porque de facto sem título de residência não o consegue fazer e portanto percebo a frustração e as notícias que têm sido, ainda bem que estão a mapear isso na comunicação social, mas é sobretudo fundamental termos acesso aos relatórios da AIMA, porque esses é que nos dão total visibilidade e não têm saído com a regularidade que costumávamos ter na altura do CEF. Sim, vamos então aguardar por esses relatórios. Ah. Eu ainda gostava de lhe fazer umas perguntas acerca de um assunto que já tivemos a falar no início. Portanto, Portugal era um país muito... Efetivamente houve ali vamos chamar-lhe abertura de portas, como se chama na comunicação social, e em que entrou muita gente. Acha que o problema foi a tal manifestação de interesse, que havia... Há quem até diga que era quase como um efeito chamada, porque havia muita gente que já vinha preparada para entrar cá em Portugal na qualidade de turista e depois fazer o processo da manifestação de interesse. Acho que como em tudo nunca temos só uma razão, ou seja, aqui porque lá está, hoje temos um mundo muito acelerado, as notícias têm que caber num quadradinho no telemóvel. Sim. Nunca há um full disclosure sobre todas as razões. Acho que aqui foi uma confluência de factos. Por um lado, foi mesmo uma necessidade demográfica gritante, ou seja, não há mão de obra e portugueses estão cada vez mais velhos e precisamos mesmo de mão de obra estrangeira para colmatar esta falta, porque mesmo que agora de repente resolvêssemos apostar muito na nossa demografia, demora 20 anos até essas políticas terem um impacto real na nossa economia. Portanto, esse a demografia foi um dos pontos. E depois, de facto, a questão da manifestação de interesse, havia uma resposta rápida para, de facto, os estrangeiros virem e começarem imediatamente a trabalhar e depois mais tarde regularizarem-se, não é? Agora, isso teve dois lados. Os que usaram a manifestação de interesse, de facto, tinham trabalho e condições para estar cá, e outros que abusaram desta figura da manifestação de interesse, aceleraram os processos, mas de facto traziam os estrangeiros vinham para cá sem condições e foi sobretudo para travar estes segundos, foi revogado este artigo. Neste momento, em Portugal, não há nenhuma forma de uma pessoa legalizar-se
enquanto está cá sem qualquer tipo de visto, certo? Existe e mesmo assim, e por isso também o Governo já reviu isso, que era com a questão do visto de estudante e, portanto, o Governo tem estado especialmente atento a quem está a abusar deste expediente e tem limitado também o acesso ao pedido direto de título de residência para o exercício da atividade de estudo, porque, como sabemos, quem tem esse tipo de título de residência só pode trabalhar um limite de horas e o Governo agora tem estado a restringir também esta possibilidade. Portanto, neste momento, quem quer trabalhar em Portugal deve mesmo solicitar um visto de residência antes de vir para cá. Pois, senão arrisca-se a ficar ilegal Ilegal, para sempre, não sei. irregular. Eu não gosto de dizer ilegal porque as pessoas não Sim. são, mas sim irregular, irregular. irregular e hoje em dia são cada vez mais estrangeiros que têm recebido estas cartas de convite para saírem de território nacional. Essas cartas, portanto, são enviadas para a pessoa abandonar o país voluntariamente e se não abandonarem, o que é que acontece? Boa pergunta. Se não abandonarem voluntariamente, devem abandonar coercivamente. Portanto, aí nunca acompanhei ainda nenhum desses casos, mas a polícia pode se deslocar à residência e deportar as pessoas. Sim. Por exemplo, a OIM pode ter essa informação sobre sobretudo aqueles casos em que as pessoas não têm recursos financeiros para comprar o bilhete de saída. A Organização Internacional para as Migrações costuma auxiliar e financiar esses bilhetes para saírem do país. Pode ser interessante, se calhar daqui a uns tempos, analisar-se também os dados para Portugal e saber o volume de pedidos. Sim, porque realmente houve muitos convites para abandono. Inês, queria fazer outra pergunta que para mim é interessante, não sei se para a Inês vai ser. Se pudesse desenhar uma política migratória em vez daquelas que estão a ser feitas agora, o que é que mudaria? Ai, eu adoro essa pergunta. Por onde é que eu começaria? É preciso uma parte que eu penso em termos de estrutura. A AIMA não devia estar separada da PJ e da PSP, ou seja, devíamos ter novamente só uma entidade para gerir todo o fluxo migratório. E neste momento temos uma parte administrativa que está com a AIMA, que é só para processamento, que não. E eu também tenho algumas dúvidas sobre a eficiência e eficácia da comunicação entre estes diferentes organismos. Sim. Portanto, acho que primeiro é aqui uma revisão de fundo, não estou a dizer recuperar o CEF porque isso não é possível, mas pelo menos harmonizar e melhorar os fluxos de comunicação e não termos a gestão das migrações em Portugal dividida. Temos o MNE que emite vistos, depois temos a AIMA que emite os títulos de residência e depois temos 3 forças policiais a gerir diferentes fronteiras de acordo com a especificidade dessa fronteira. Portanto, é tudo um bocadinho disperso. Isso é um ponto. Segundo ponto tem a ver com rever, que neste momento eu percebo que seja cada vez mais difícil recrutar, e como é cada vez mais difícil recrutar, só podemos resolver o problema do ponto de vista informático. E, portanto, estamos em 2026 e é impressionante como neste momento os portais da AIMA estão a funcionar pior do que há uns anos atrás. Portanto, é preciso quase fazer um reset e criar um portal único com capacidade de gerir, porque só uns anos atrás houve a reforma do portal da AT e que funciona lindamente, da Autoridade Tributária, das vulgo Finanças, e funciona. Não vejo porque é que não podemos ter um portal que funcione, sendo que o número de utentes são muito menos do que todos os contribuintes que existem em território nacional e, portanto, é completamente imperativo que o sistema a nível informático funcione, porque aí sim poderíamos finalmente dar resposta a estes atrasos infindáveis e também suavizar toda a parte também de segurança e o processamento dos títulos, porque também, da forma como está, o Estado quer imenso, faz muitos sublinhados na segurança, mas ao deixarmos as pessoas estarem cá sem a renovação dos títulos, não estamos a assegurar de forma alguma segurança em termos a nível nacional. Portanto, seriam estas duas reformas, tentar de facto unificar quem gera as políticas migratórias e um segundo seria a revisão total do sistema informático da AIMA. Sim, eu concordo com tudo. Concordo com as duas. Estando nós na era de inteligência artificial e automações e muita tecnologia por trás de todos os portais das entidades públicas e privadas, é estranho que ainda que a AIMA não se tenha chegado à frente nesse caso, não é? Pois não sei se houve uma altura que estava a acompanhar isto mais de perto, sei que perdemos algumas candidaturas a financiamentos europeus para esta modernização, podiam ter ajudado a financiar isto, não é? Mas de facto não se pode queixar de falta de monumentos, porque de facto de acordo com o Orçamento de Estado dos departamentos que têm
que tem mais saúde financeira é sem dúvida a AIMA. Podiam aproveitar para efetivamente melhorar isto, Exatamente. porque eu tenho a certeza que aceleraria tudo de uma forma muito, muito mais eficaz. Voltar a dar aqui alguma dignidade, pelo menos. Pois a consequência disto tem sido um avolumar dos processos administrativos. Neste momento, os tribunais administrativos estão com um volume absolutamente ingovernável de ações contra a AIMA. Pois isto acaba por afetar agora outras áreas, como o Ministério da Justiça, não é? Os processos contra a AIMA, as ações judiciais contra a AIMA ainda continuam, certo? Continuam. É porque para conseguirem agendamentos, para o que é que é? Para se tentar um agendamento, as emissões dos títulos, para desbloquear duques, porque também houve um problema com os duques. E quanto tempo é que demora? Demora muito tempo para terem resposta? Depende. Porque são ações judiciais, deviam ser mais rápidas. Uma intimação lá está, mais uma vez, por causa do volume, não estou a conseguir também cumprir com os prazos. Portanto, temos ações que demoram mais de um ano, outras 2. Um ano? Sim. Um ano? Ou 2. Ou 2? Exceto se for uma presidência cautelar, que é um bocadinho mais rápido, sim. Com todas estas alterações, mas também atrasos na aplicação da lei, efetivamente os imigrantes ficam um bocadinho frustrados, até com os advogados, não é? Sim, porque nós somos o primeiro embate, não é? Portanto, se as coisas não estão a correr bem, a culpa tem que ser de alguém. E como a culpa tem que ser de alguém, os advogados são normalmente os culpados. Como é que... Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, Explica. hoje de manhã fomos à AIMA para pedir esclarecimentos e para pedir para desbloquearem o site das renovações. A minha colega chegou lá, portanto, aquilo abre às 8. Às 8h20 já não havia senhas, portanto, são 80 senhas por dia. Às 8h20 já não havia senhas, isto depois da semana passada ter sido comunicada que havia uma sala em que o atendimento do advogado ia ser também priorizado e tratado com alguma dignidade. E, portanto, logo no dia a seguir, a isto ter dia útil, a seguir isto ter sido anunciado, não há senhas às 8h20 da manhã. E como é que se explica isto ao cliente? Eles entendem? Ou acham que... Quem está cá em Portugal começa a entender. Okay. Um cliente que não conhece a realidade portuguesa é muito difícil. Sim. Eu acho que as redes sociais têm ajudado em alguma medida porque veem que não estão sozinhos, que a culpa não é só deste advogado cá, mas de facto é preciso estarmos em permanente comunicação, a explicar o que é que temos estado a fazer. Há muito trabalho de follow-up e de gestão de expectativas do cliente, que não é um trabalho jurídico, mas é um trabalho de comunicação. Inês, o episódio já está praticamente a chegar ao fim, portanto eu só gostava de perguntar relativamente a conselhos que poderia dar a quem trabalha nesta área, como lidar com todas estas alterações, gestão de expectativas dos clientes, gestão das entidades públicas. É preciso aqui uma certa responsabilidade e resiliência, diria eu. Não sou muito boa, não gosto muito de dar conselhos, mas penso que há aqui duas notas que podem ser importantes, que são, uma, é importante enquanto comunidade de advogados que assessoram clientes estrangeiros, estarmos cada vez mais unidos e lá está, seja através da Ordem dos Advogados, seja através dos meios de comunicação social, seja através das ações judiciais, colocarmos cada vez mais pressão e darmos cada vez mais visibilidade à realidade e ao que está a passar. Ou seja, é muito importante a partilha de histórias, sobretudo de este contraste da importância que os nossos clientes, das pessoas que nós conhecemos, têm para a economia nacional e a forma como são tratadas pelos serviços. Portanto, há aqui um trabalho de dar visibilidade a esta comunidade de estrangeiros que tanto têm ajudado o nosso país e a forma como têm sido maltratados também. Esta é uma. Depois, do outro lado, do lado para fora, é muito importante sermos rigorosos. Também sinto muitas vezes há um draft de uma alteração da lei. Antes da lei ser publicada já se está a comunicar, já se está a fazer barulho e os clientes lá fora ficam completamente baralhados. Mas a lei já entrou em vigor, não entrou em vigor. Ainda não temos o draft final, portanto também temos algum cuidado com a quantidade de informação que passamos e como é que passamos, e se calhar esperar que a lei seja publicada para termos o draft final, a informação final e sermos um bocadinho mais rigorosos com a forma como transmitimos as alterações legislativas. É outro ponto. Sim, isso é muito importante. Eu por acaso nunca tinha pensado nisso, é que realmente as pessoas que não entendem exatamente o que é que se está a passar ficam confusas, é verdade. E relativamente a quem contrata pessoas de fora, a empresas, acha que ainda há a esperança de que isto possa melhorar um bocadinho e as coisas possam ser mais fáceis e as empresas não precisam de ter tanta cautela ao contratar de fora? O que é importante ter presente? Os recursos humanos têm que conhecer bastante bem a realidade para também gerir as expectativas das equipas, porque os recursos humanos só gerem esse processo. Normalmente é o resto da empresa que precisa desta pessoa, quer trazê-la, não é? Portanto, é importante analisar sobretudo 3 dimensões, que é a dimensão fiscal,
É muito importante. Temos que olhar para isto, uma empresa olhar para isto numa lógica competitiva. Portanto, se mantenho a sede da minha empresa aqui, ou vou para a Espanha, ou vou para outro país em que eu consiga oferecer um melhor pacote remuneratório, porque está tudo na luta pelo talento, pela caça de talento, não é? E, portanto, o que é que um recrutador tem que ter em atenção? A questão fiscal, e ter em atenção quando está a apresentar como é que funciona o RNH, o IFICI, etc. A questão da segurança social e o tempo da emissão de um visto, que antigamente podiam, de facto, pedir os vistos, o altamente qualificado, a lei permitia que fossem pedidos diretamente em território nacional, e hoje em dia não são de todo. E, portanto, nos timings de contratação ter isso presente, mas estas três vertentes têm que ser analisadas de forma conjunta. Portugal, a questão é, os outros países não sei se vão para melhor também. Nós queixamos da nossa realidade, a nossa realidade é terrível, mas olhando de uma perspectiva para os outros, tirando Espanha, que de facto está agora com políticas muito atrativas e a funcionar de uma forma mais célere, não sei se o resto da Europa oferece muito melhores condições, e portanto é preciso isso, é preciso também percebermos o que é que se passa nos outros Estados-membros. Inês, não sei se tem mais alguma coisa a dizer, alguma mensagem, alguma coisa a mais. Não, só queria agradecer esta oportunidade de falar sobre este tema, que é sempre um prazer, e obrigada por terem feito este convite. Obrigada, muito obrigada. Gostei muito de falar consigo. Vamos estando em contacto. Estamos em contacto. Qualquer coisa, Obrigada, estou Sabina. disponível.